Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Live, que na noite de hoje recebe com muito carinho a professora Juliana Goulart. Juliana é mestre e doutoranda pela Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente ocupa o cargo de assistente jurídica na Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, foi membro do grupo organizador de mediação como política pública na Universidade Federal de Santa Catarina, e uma das revisoras do Manual de Mediação Judicial do Conselho Nacional de Justiça. Uma professora muito querida, experiente, já com publicações relevantes na área de mediação, que hoje vai nos dar algumas lições sobre os impactos da pandemia na cultura do consenso. A professora Juliana já nos acompanha, eu vou encaminhar o convite para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje. Olá, Olá, tudo bem-vinda. bem, professor Marcelo? Tudo certo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Um prazer recebê-la aqui no Projeto Live. Prazer é meu, É, muito vo- obrigada. Você já acompanha algumas edições, sabe que esse projeto de fato só se realiza mesmo pela generosidade dos amigos, é que ele é transmitido no formato de entrevista, sempre para franquear a palavra por mais tempo a cada um de vocês, convidados queridos que aceitam essa provocação. Agradeço já em nome de todos os meus seguidores, porque sei que hoje vamos ter lições importantes sobre a cultura do consenso. A gente, infelizmente, não se conhece, eu diria, pessoalmente, né? Mas o ambiente virtual tem promovido boas experiências, e em alguma medida também tem aproximado as pessoas. Então, eu já queria registrar na abertura da transmissão meu agradecimento pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, pela sua generosidade. Muito obrigada. Eu é que agradeço por esse espaço para a gente conversar sobre um tema que é tão importante, né? Que é sobre a cultura do consenso, sobre o incentivo dos meios consensuais aí junto com a jurisdição contenciosa, ainda é o meio mais utilizado, o processo judicial, mas a gente está aí num momento de reafirmação desses meios consensuais que estão agora conseguindo se concretizar aí no mundo jurídico também. É verdade, verdade. Bom, você sabe que eu faço aqui 5, 6, 7 provocações para conduzir a exposição, mas obviamente o espaço é todo seu, a gente está aqui para aprender contigo hoje. E eu já queria que as primeiras provocações tivessem um cunho mais didático, porque tu sabes que aqui nós temos um público muito diversificado, nós temos de graduandos a pós-doutorandos. Então, para democratizar o acesso à informação, as primeiras perguntas são sempre mais didáticas, mais leves, para que a gente consiga levar informação para todo mundo que nos acompanha. Eu até faria, professora Juliana, eu até faria aqui uma abertura com 2 ou 3 minutos para esperar a live ter mais convidados para ele receber. Mas você é seguida por tantos alunos, os alunos têm tanto carinho pelo seu trabalho que eu já tinha imaginado que já na abertura a casa estava cheia. Então, deu 19, vocês vão por aqui mesmo. A Jéssica já Claro. está mandando aqui um alô, diz que está acompanhando. A Larissa já assinou. Já tem muita gente te mandando um alô, mandando boas vibrações. Já tem gente dizendo que vai anotar todas as lições. Muito bom. Opa, muito bem. Muito obrigada, pessoal. E quem não puder assistir agora, estiver ocupado, enfim, depois vai poder assistir, né? Fica gravada, né, Marcelo? Exato. A live vai permanecer disponível aqui no IGTV e coisa de 2, 3 dias ela já sobe para o meu canal no YouTube, que assim quem está nos acompanhando e também quem quiser assistir depois pode recuperar na íntegra as suas lições. Juliana, eu vou lhe fazer uma primeira provocação já sobre a cultura do conflito. Você publicou recentemente um livro, né? E você abre o livro com essa preocupação, o resgate etimológico da palavra conflito. Então, eu já queria lhe fazer essa primeira provocação. Com as pesquisas que você vem empreendendo nessa área, você acha necessário que a gente promova uma releitura do que compreendemos por conflito? E aí eu me coloco não só por conta da pandemia, mas por conta das possibilidades que nós hoje temos
para a resolução de conflitos que não necessariamente passam por uma resposta judicial. Perfeito. Muito obrigada pela pergunta, ótima pergunta, porque nos livros, qualquer livro que você abra que fale sobre o tema, né, dos meios consensuais, a gente sabe que o conflito, no momento anterior, há um tempo atrás, ele era visto como algo negativo. As pessoas pensavam em conflito, já ficavam nervosas, começavam a suar, remetia a briga, a rompimento de vínculos. Então, uma coisa que assustava muitas pessoas. Mas os estudos de hoje nos mostram que o conflito ele tem aspectos construtivos, que ele pode sim. É um pouco difícil acreditar, né? Que maravilha, vou ter um conflito. Não é bem isso, mas que ele pode ser uma oportunidade em que a gente vai mudar, né? A gente vai ter que ser flexível quando a gente tem um conflito, se a gente quer resolver esse conflito, se a gente quer conviver com o outro democraticamente, com as diferenças, né? Como dizia Vará, a gente vai precisar sentar com essa pessoa, a gente vai precisar nos colocar num lugar de escutar aquilo que a outra pessoa tem a dizer, ter empatia também, que é uma habilidade social extremamente importante para quem trabalha com meios consensuais. Você vai ter que usar uma linguagem não violenta, né? Porque o processo ele se preocupa muito com o contraditório. Então, tudo que uma pessoa fala no processo, a outra tem que dizer ao contrário, dizer não, na verdade, a inversão dos fatos não aconteceu assim, aconteceu de uma outra forma. Então, na mediação, né, nesse aspecto, o conflito é tratado de uma forma diferente. A gente não se preocupa com o contraditório, com provas, com testemunhas. A gente se preocupa com o que está acontecendo, mas sempre voltado para o futuro, sem ficar revirando o passado, sabe? Aquele sofrimento. As pessoas têm um tempo para falar o que elas sentem e pensam, mas elas têm uma proposta de sempre voltar o seu olhar para o futuro, né? É prospectivo, então, o caráter da mediação. De pensar saídas proveitosas, novas promessas trocadas aí para um futuro. E sem ficar preso ao passado, à ideia de culpa. Então, o conflito visto sob esse aspecto, né? A teoria moderna, fala que ele pode ter um aspecto construtivo, ele pode ser positivo em função dessas mudanças, alterações que ele pode trazer para a gente. Empoderamento, autorrespeito, entre outros comportamentos pró-sociais. Perfeito. Você falava aí da releitura do conflito e mencionou o contraditório. E aí me veio imediatamente à cabeça a noção de que por muitos anos nós compreendemos dentro da seara processual civil, nós compreendemos o contraditório como ciência bilateral e possibilidade de manifestação. E eu digo isso aos meus alunos. Agora, com o novo sistema processual, com o CPC 2015, alguns textos foram preservados, é o caso do contraditório, mas, embora a gente tenha preservado alguns textos, a norma, que vai aparecer como resultado da interpretação, ela é atualizada. Então, você hoje compreende, por exemplo, o contraditório com um novo olhar, que já não é aquele do código anterior, dar apenas ciência e garantir a possibilidade de manifestação. A gente hoje já está mais preocupado com a influência e não surpresa. E você falou dos manuais, muitos manuais hoje já pontuam a diferença entre falar e ser ouvido. Nem sempre há coincidência. E eu penso que o desenvolvimento de algumas normas que são fundamentais para o processo civil passam também por essa noção mais ampla que a cultura do consenso, da mediação, tem apresentado para o mundo do direito. Eu acho que a gente tem muito que aprender, né, com a mediação, com a conciliação, com soft skills, com a empatia, né, com ouvir o outro. Eu acho que a gente tem muito que aprender e acho que podemos ter boas influências desse aprendizado na construção de sentidos mais adequados para o que hoje a gente defende ser contraditório, participação, ampla defesa, necessidade ou não de uma audiência de mediação, e sendo essa audiência de mediação uma audiência muito próxima do fato que de repente causa ou gera dor ou conflito. Muitas vezes o adiamento não implica retardamento, implica um tempo maior para que as partes possam rever as suas posturas. Então, eu acho que nós aqui do processo civil temos muito que aprender com essas outras formas de olhar
sobretudo quando a gente se propõe a olhar com o olhar do outro. Eu estou muito feliz de fazer essa live, por isso que eu lhe disse, tenho certeza que vamos aprender muito. Mas para preservar esse caráter didático, Ju, eu vou te pedir aqui que você nos fale um pouquinho sobre as espécies de autocomposição. Ah, perfeito. A gente tem os manuais, né, que repito, né, para quem quiser depois consultar um bom manual, eles trazem as formas, né, de autocomposição. A gente tem aquela autotutela que a gente poderia buscar ali algumas situações, né, que a gente pode procurar o nosso próprio direito. A gente tem a negociação, que é uma forma de negociação direta entre as próprias partes. Nós temos a conciliação, em que a gente utiliza um terceiro, em que ele vai ajudar, vai sugerir e opinar saídas proveitosas para as pessoas, né? As pessoas vão poder acolher ou não aquela sugestão e vão, então, fazer um acordo. E temos também uma outra forma que traz mais empoderamento, que é a mediação de conflitos, em que um terceiro imparcial, né? Supostamente imparcial, mediador de conflitos, ele facilita a comunicação entre as partes para que elas fiquem dispostas a um diálogo e elas próprias possam, a partir dos seus critérios de justiça, elaborar saídas proveitosas, né? Trocas de promessas, como falava o professor Vará, e possam ter bem-estar. Então, assim, esses meios autocompositivos, eles se destacam e se diferenciam do processo judicial, porque no processo, apesar de uma pessoa vencer o processo, isso não significa que ela tenha ganhos, não que ela tenha ganho em bem-estar. Muito provavelmente não. Ela vai se estressar muito, ela tem que contratar um advogado, ela precisa pagar os honorários, nem sempre ela vai ter os recursos para pagar o que ela vai precisar, investir custas, enfim. Ela vai, provavelmente, não vai ter contato com a outra parte, vai ter um rompimento, né, no canal de comunicação, vai ter que esperar muito tempo, porque a gente sabe que é uma angústia esperar um despacho ser publicado, ele demora, tem toda uma fila de pessoas que também estão aguardando ansiosamente por uma resposta, né, por uma saída para o seu problema, para o seu conflito, mas ela não trata, o processo não trata a lide sociológica, né? No processo a gente tem o quê? A lide processual, que é o pedido jurídico, né? Por exemplo, a indenização ou alimentos que a pessoa pede, mas ela não trata aquela raiz do problema, né? Exato. Então, aquela questão do iceberg, né? Que muitas pessoas gostam de nos cursos, enfim, sempre colocar aquele slide com iceberg, mostrando que aquilo que está fora é aquilo que a gente acha que é o pedido jurídico, mas embaixo do iceberg nós temos o quê? Os interesses, nós temos os sentimentos, nós temos questões diversas, várias questões complexas, né, adjacentes ao conflito. Então, vejam que a autocomposição, ela gera comportamentos prossociais, comportamentos mais benéficos para o momento, por exemplo, de intolerância que a gente vive no nosso país, né, de radicalismo, de cultura do cancelamento aí nas redes sociais, a pessoa fala algo errado, ela já é julgada sumariamente, sem contraditório, ela já é, né, dá um unfollow ali, digamos assim, pedagógico, mas acho bem, desconfio muito dessa cultura do cancelamento, por quê? Porque ela também não facilita o diálogo, né? As pessoas elas podem errar, mas elas têm que ter a oportunidade de refletir sobre aquela prática, sobre aquela ação que ela fez, e tem que ter o direito de mudar, né? Uma oportunidade de mudar. Então, veja que essa cultura, hoje que a gente vive essa intolerância, essa polarização em redes sociais, né? Em que as pessoas estão muito divididas, a gente tem algo parecido com a cultura da sentença, né? Em que as pessoas não dialogam, que elas só esperam a hora de falar, não escutam, né? O contraditório, como você falou nessa versão mais anterior, né? De que você tem que negar tudo que o outro fala e só esperar a sua vez de falar e ganhar e vencer, né? O embate, aniquilar o outro. Então, nos meios autocompositivos, a gente tem algo diferente. A gente quer o quê? A gente quer manter o vínculo com aquelas pessoas. Por quê? Porque muito provavelmente eu vou ter que me relacionar com essa pessoa no futuro, né? Ele pode ser uma pessoa que eu tenho um contrato, um contratante, um empresário que eu tenho interesse de manter uma relação com essa pessoa. Posso não ter agora condições de pagar aquele contrato naquele momento, mas eu quero rediscutir. Por quê? Porque é importante para mim continuar com ele no futuro, né? Agora, no momento de pandemia, eu posso ter uma dificuldade, mas eu quero no futuro manter aquela relação. Numa convivência familiar, a mesma coisa. Então, a gente pode eventualmente ter um problema com o ex-marido, enfim, ou com o filho, mas aquela relação vai se protelar no tempo. Eu vou ter que encontrar aquela pessoa em aniversários, em algumas situações de vida. Então, existem muitas diferenças, né, Marcelo?
Como tu bem falou, a mediação, esse conhecimento pode muito bem permear as novas práticas do processo judicial. E para finalizar, nós temos hoje em dia, a gente pode fazer a mediação em qualquer momento do processo. Então, é sempre interessante que os profissionais do direito, juízes também, nas suas sentenças, que eles utilizem uma linguagem compassiva que deixem as partes dispostas, né, a conversar, sem aqueles julgamentos morais que muitas vezes a gente vê, né? Então, quando a gente se manifesta, é sempre assim, é sempre uma, digamos assim, a gente não pode cair nessa armadilha de muitas vezes a gente se emocionar e colocar manifestações emocionais e julgamentos. Então, tem que evitar. Para quê? Porque as partes, né, nós temos que incentivar a todo momento que as partes possam estar dispostas para uma conversa. Então, uma linguagem compassiva na petição inicial e na sentença são fundamentais. Sem nenhuma dúvida. Ele falava sobre a diversidade do nosso público. Quem entrou e já lhe mandou um alô aqui foi o Marcos Catalã. Querido Marcos. Opa! Tudo bem? E Giovanni está sinalizando aqui. Excelente ponto de vista, doutora. Parabéns. A Carla lhe manda também uma salva de palmas. Eu penso mesmo que a gente tem muito que aprender com a cultura do consenso. E acho que a gente, no Código de Processo Civil, já caminhou um pouquinho, né? Já mudamos, por exemplo, a percepção de que o réu tem que ingressar no processo para se defender no modelo que era apresentado, porque a palavra tem muita força, ela traduz muito. E aí veja que no modelo anterior, que era conhecido como modelo adversarial, o réu era citado para se defender. E eventualmente poderia haver acordo meses à frente na abertura da audiência de instrução e julgamento, ressalvada a possibilidade do juiz marcar a qualquer momento uma audiência para a conciliação das partes. Mas o réu ele era citado para se defender e eventualmente buscaria-se o acordo, mas meses à frente na abertura da audiência. E o CPC 2015 já inverte um pouco essa lógica, né? Porque convoca o réu para uma conversa, uma audiência de mediação ou conciliação do 334, e somente se não for possível se chegar ao acordo ali é que você abre prazo para a resposta. Então eu digo aos meus alunos que a gente inverteu a lógica, né? Para o bem do consenso, uma boa conversa resolve muita coisa. Então veja que hoje o réu ele é citado para primeiro conversar e somente se não for possível um acordo é que você segue para a instrução convencional. Acho que aqui a gente já em alguma medida, invertendo essa lógica, facilita o acordo. Outra coisa que já me chamou muito a atenção também, Ju, a possibilidade de produção antecipada de prova. E uma das hipóteses que eu digo da produção antecipada de prova é aquela em que a antecipação da prova é utilizada para facilitar o acordo, para facilitar o consenso. E aí me pediu um exemplo, poxa, mas você vai produzir antecipadamente uma prova achando que isso vai facilitar a conversa? Será que isso já não diz ao adversário que ele está disposto a brigar? Eu fiz não. Muitas vezes a antecipação da prova lhe dá a exata dimensão do dano para que nessa audiência de mediação ou conciliação você tenha condições de avaliar se a proposta do outro vai, de fato, servir para recompor o prejuízo ou não. Então, eu comento isso porque eu acho que algumas técnicas processuais preservadas, como a produção antecipada de prova, passam por uma releitura e podem, essas técnicas processuais, serem utilizadas para facilitar o acordo entre as partes envolvidas, como a produção antecipada de prova e como a inversão da lógica. Então, acho que aqui a gente já aprendeu muito. O processo civil, aos pouquinhos, vai se adaptando, vai se atualizando. Por isso que eu acho que o trabalho que você vem desenvolvendo em grupos de pesquisa, produzindo o resultado dessas pesquisas é tão importante. Não são segmentos distintos. E a proposta dessa semana, do Projeto Live, que está na 5ª temporada, graças a todo mundo aí que nos acompanha, a proposta dessa semana é exatamente essa. É mostrar que não é só pela via judicial, tradicional, que nós temos respostas para melhorar a vida das pessoas. E aí eu sempre vejo lives tratando dos meios alternativos de resolução de conflito, né? E aí a gente fala da justiça multiportas. Eu vejo outras lives tratando da inteligência artificial, como a gente teve aqui ontem, uma brilhante exposição da professora Rosalina Freitas. Também vejo temas interessantes, como a desjudicialização da execução, a Flávia Rio vai tratar disso na sexta-feira. Eu disse, pessoal, está tudo conectado. É verdade.
Todas essas leituras são leituras constitucionalmente adequadas, então, inclusive, elas dialogam entre si. E penso que no CPC 2015, as partes até foram, um termo que você já empregou aqui que eu acho muito bom, as partes saíram empoderadas. E eu penso que o CPC 2015 fez isso também. A gente teve no CPC 2015 o empoderamento das partes, principalmente pelo artigo 190 do CPC, né? As convenções processuais. Mas, citando uma frase famosa dita a Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É preciso saber o que fazer com isso. Então, eu vou lhe perguntar quais são as habilidades necessárias para você trabalhar bem e melhor com esses meios consensuais. Olha só isso. Você tem poderes, mas precisa saber utilizá-los, né? Ai, muito boa essa tua pergunta, porque na faculdade de Direito, no sistema, né, do contencioso, né, sistema competitivo, era muito valorizado que a oratória, a fala, né? Todo mundo quer fazer curso de oratória, mas não quer fazer discutatória, já diria o Rubem Alves. Ninguém se interessa muito. Mas a escutativa é uma chave importante para essa mudança, né? Escutar ativamente. Desde quando o cliente chega, o advogado você tem que começar a escutar, porque o advogado ele sempre quer dar uma solução, ele quer dizer como é que as pessoas têm que fazer, por quê? Porque ele falava em nome da parte, né? A voz da parte é silenciada no processo, quem fala em nome da parte é o advogado. Então vejam que até o Vará fala o seguinte, que quem quer, né, trabalhar nesses meios precisa assumir a responsabilidade pelas suas próprias escolhas, tem que abandonar o Peter Pan. Né? De passar para um terceiro resolver o meu problema, o terceiro tolgado, né? O super juiz poderoso, concursado, e assumir a responsabilidade. Por quê? Porque muitas vezes nos fizeram pensar que o terceiro resolvia melhor o nosso problema do que nós mesmos. Então, o primeiro passo é dar-se conta de que a gente pode resolver os nossos problemas. Pena que a gente não aprendeu isso, né? No jantar em família, o pai chamando filhos, olha, hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa muito importante. Vocês podem resolver os seus próprios problemas. Vocês podem tomar decisões. Ah, é verdade? Como nós podemos fazer isso, tomar decisões? Ah, então, você pode fazer uma lista, né, de prioridades que você tem, né? Às vezes a pessoa... Eu tenho uma amiga que ia terminar com o namorado, ela fazia uma lista, né, das qualidades e dos defeitos do namorado para chegar a uma tomada de decisão, né? Ela tinha uma estratégia para tomar decisão. E a gente precisa aprender essas estratégias de negociação, realmente, porque a gente é negociador desde pequeno, né? A gente negocia tudo. Quando a gente pedia dinheiro pro pai na faculdade para comprar um livro, eu tinha que explicar o porquê. No meu caso, meu pai perguntava, mas por que você precisa desse livro? Ah, porque ele é muito bom, porque ele vai me ajudar. Eu tinha que explicar, eu tinha que negociar, né? Então, no relacionamento, a gente negocia também o tempo todo. A gente está sempre negociando na nossa vida. A gente não percebe, mas a gente negocia. E seria melhor se a gente aprendesse essas estratégias desde cedo, né? Que na educação já de base, que a gente pudesse ser educado a partir das habilidades emocionais, que os psicólogos tanto falam. Então, aprender, né, inteligência emocional, aprender empatia, aprender sobre escutativa, sobre uma linguagem compassiva, sobre sentar e conversar. Então, veja que não é todo mundo que tem essa oportunidade. Em algumas escolas, né, em alguns países, já tem isso. Já tem, inclusive, mediação escolar. No Rio de Janeiro, São Paulo, alguns estados têm. Algumas escolas que já incentivam isso. Então, tem crianças de 12 anos que já são mediadoras. Imagina, né, o conhecimento que elas já têm sobre aquilo. Chegam em casa já ensinando os pais como é que se resolve um problema, né? Fantástico. Eu não sei se quando tu era pequeno, se tu tens irmãos, mas a gente tinha que negociar até quem ia na frente com o pai dirigindo, né? Com o pai no carro dirigindo, quem que ia ficar no banco da frente, quem que ia ficar no banco de trás. Então... tudo gerava conflitos, né? E aí os pais é que tem que ter essa habilidade de fazer com que eles conversem entre si, por exemplo, as crianças, que possam decidir e definir, né, como que eles vão fazer isso. Mas as habilidades, eu sempre, eu e a Jéssica, até eu vou aqui depois falar um pouquinho do livro dela, da cultura do consenso, a gente defende, tanto eu quanto ela, que a gente precisa, no mínimo, de 3 coisas: empatia, a escutativa e uma comunicação compassiva ou uma comunicação não violenta. Por quê? Porque o processo, a gente tem essa linguagem técnica, essa linguagem que coisifica, objetifica as pessoas, o autor e o réu, né?
você perde o seu rosto, você perde a sua humanidade, né? Quando você ganha um número de um processo ali. É verdade. Muitas vezes você é sigla, né? Você é EAA, enfim, você não é não tem um nome completo ali na peça. Então vejam que é uma diferença muito brusca entre essas culturas, né? Mas a gente não quer o fim do processo. A gente quer que o processo seja utilizado em situações que realmente sejam necessárias a partir de uma filtragem da causa. Então, seria bom que os advogados fizessem essa filtragem, né? Que eles peguem aquela causa, verifiquem, façam a escuta daquela situação e definam com a pessoa o que ela quer. Ela quer manter aquele relacionamento? Ela quer terminar esse conflito com mais rapidez, mantendo os seus vínculos? Como que é essa situação? Aquela pessoa é agressiva, não tem condições de conversar? Bom, você vai ter que partir para um processo. O direito é indisponível, você vai ter que partir para um processo. E assim, você vai fazendo essa análise. E não receber toda e qualquer causa e já ajuizar ações, né? O advogado, ele é um resolvedor de problemas, não ajuizador de causas infundadas, né? Exato. E por quê? Porque os juízes também estão sobrecarregados e, assim, o Poder Judiciário, nós temos muitas violações de direito, né, no Brasil. Então, ele tem que estar, o Judiciário lá pronto para receber essas demandas realmente que são importantes, né? Porque a gente sabe que a Constituição fez muitas promessas constitucionais, né? Desde o seu preâmbulo fala, né, que as soluções devem ser soluções pacíficas de conflitos. No artigo 5º traz a promessa de um acesso à justiça, né, a resolução dos seus problemas, a resolução dos conflitos e ainda sob uma duração razoável. Veja que são várias promessas que não têm sido cumpridas. É verdade. Então precisamos desses meios, que a sociedade aprenda sobre isso, porque a gente já passou pelo convencimento dos advogados, mas acho que a gente tem que dar conhecimento para a população, para as pessoas, né? De que existem essas possibilidades, porque elas não têm conhecimento ainda, sabe, Marcelo? Claro, eu concordo contigo. E acho, inclusive, que essa mudança ela precisa ser cultural e não somente legislativa. Penso que a gente, no CPC 2015, tem a oportunidade de mudar um pouquinho a cultura adversarial para termos, a partir do CPC 2015 e de todos os meios adequados de resolução, uma concepção mais responsável do litígio, sabe? Principalmente para quem está advogando. É preciso que o litígio pode ser estratégico, tudo bem, e há respostas institucionais que virão com o processo judicial. A formação de um padrão decisório para gerar talvez segurança jurídica e previsibilidade. O processo é uma das formas que nós temos para chegar à decisão, mas não é a única, né? O processo não é uma condição de possibilidade para termos uma decisão. Ele é um método supostamente racional, que busca preservar uma série de garantias, mas ele é apenas uma via. Não é a única e não é a via mais adequada para entregar toda e qualquer resposta a toda e qualquer provocação. Eu concordo contigo. E acho, como eu estava dizendo, que não basta só uma mudança legislativa para que a gente tenha uma litigância mais responsável. Vou te dar um exemplo disso. O código vai dizer que você pode ter os honorários advocatícios majorados na esfera recursal. Somente pela ameaça de multa, você não vai limitar, somente com isto, né, o manejo, a interposição de diversos recursos. Não é só por isso. Da mesma maneira que você, olhando para o sistema processual, você tem duas possibilidades que eu acho que vão dar um caminho. É necessário, mas não é suficiente. Eu dizia digo aos meus amigos que no sistema anterior, quem não tinha razão demandava uma litigância absolutamente irresponsável, às vezes para fazer chincana processual. Né? Se repensar no acesso à justiça, não é uma crítica, é uma observação que a gente tem nos juizados, onde você facilita, juiz postulando até 20 salários, não pagar as custas na primeira instância. Quer dizer, o acesso à justiça também vem com uma possível majoração desse tipo de comportamento, né? Ampliação desse tipo de comportamento. Então eu digo aos meus amigos, no sistema anterior, quem não tinha razão, muitas vezes litigava para tentar ganhar alguma coisa. E quem tinha razão, para se livrar desse processo, porque para quem tem razão, de repente está ali respondendo, né, a todo momento, uma provocação judicial é um fardo, o acordo
acabava sendo a opção mais rápida. Mas um acordo nessas circunstâncias não pacifica o conflito social. Você encerra o processo, mas não encerra o conflito. Porque as partes não estão ali dispostas a negociar ou não estão sequer dispostas a ouvir o outro. É uma lógica, é uma litigância de fato abusiva. E aí, o que eu vejo hoje? Aquele que vai litigar sem razão, tecnicamente pode enfrentar uma resposta muito rápida, né? Procedência liminar 332. Você vai litigar, por exemplo, contra um padrão já fixado. O que é que faz o juiz? Não vou nem citar o réu, vou dizer que seu pedido é improcedente. De outro lado, se você vai litigar a favor de um padrão já estabelecido, a sua inicial já começa com da tutela de evidência. Então, nós temos respostas judiciais melhores que aquelas apresentadas no sistema anterior para, em alguma medida, coibir essa litigância irresponsável. Quer seja que você pode pegar uma improcedência logo de cara pelo 332, ou você imagina, você tem uma petição, aí o réu apresenta uma defesa que, me permita a franqueza, não é séria, é só para resistir, só para protelar, e a resposta que a gente tem no código é tutela de evidência. E eu digo aos meus amigos, o que de pior pode acontecer para alguém que está usando o processo apenas para retardar a entrega da prestação jurisdicional é fazer o processo andar rápido, o que também é possível pela tutela de evidência. Então a gente já tem técnicas mais avançadas para evitar esse tipo de litigância irresponsável, mas eu não acredito que só pela lei a gente consiga resolver esse problema. Tem que mudar também a cultura das pessoas. E aí eu quero lhe ouvir sobre, porque eu acho que passa por isso, né? Muito por isso, os desafios que nós temos da educação jurídica. Nós não fomos educados para isso. Então não adianta você ter um código que facilite o consenso, não adianta ter um código que procure inibir a litigância irresponsável, se você não foi educado para isso e tem a mesma visão adversarial. Você vai pagar a multa, mas não vai deixar de recorrer. E aí eu queria lhe ouvir sobre isso. Quer dizer, uma mudança cultural também não passa por uma mudança na educação jurídica? Perfeito, tua colocação, eu concordo contigo. E sim, é muito importante essa mudança cultural. Os novos alunos, né, na faculdade onde eu dou aula na Unisociesc, eles já têm, eles estudam projetos, soft skills, é maravilhoso. Realmente, a Unisociesc se preocupa bastante e já tem, inclusive, uma disciplina que trata, né, dos meios adequados de solução de conflitos, justiça restaurativa, arbitragem também. Sensacional. Sensacional, assim. E eu vejo, assim, que eles já têm uma outra forma de pensar. Eles já são muito mais predispostos, sabe? A conversar. Eles já entendem o que é e já estudam e gostam. Agora, o nosso problema são as pessoas que já estão formadas há muito tempo, que já estão na prática jurídica há 20, 30 anos, e elas só sabem fazer aquilo e não tem interesse de mudar. Sabe? Então, vejam que agora com a pandemia, a gente teve o quê? Uma antecipação daquilo que já se esperava, que é o uso dessas tecnologias. Então, essas pessoas que não estavam muito dispostas a aprender, se veem agora num grande desafio. Por quê? Porque hoje, como a gente não pode se encontrar fisicamente, muitos dos conflitos terão que ser resolvidos via plataformas, por WhatsApp, por vídeos, por Google Meeting, por Zoom, enfim, por plataformas online, e as pessoas não sabem se portar, não sabem explicar para o seu cliente o que vai acontecer nesse ambiente novo e podem colocar tudo a perder. Podem perder essa oportunidade, né, de resolver o problema. Por quê? Porque é urgente, muitas vezes, a necessidade de resolução pode significar o fim trágico de uma empresa, por exemplo, se você perder essa oportunidade de conversar, né? Então, você não pode chegar numa mediação com a cabeça do contencioso. E a Jéssica, a gente sempre fala isso nos nossos cursos. Você precisa aprender que é muito diferente. Você não pode vir com aquelas armas do processo, achando que briga, né? Advogado bom de briga, muitas vezes tem gente que acha que o advogado bom é advogado bom de briga, aquele advogado que já chega, né, dando de dedo. e não necessariamente, né? Existem várias possibilidades. Nós também precisamos de bons advogados que tenham habilidades de negociação, de conversar. Muitas vezes a coisa não é tão simples assim. Claro. Ou dá para resolver parte do problema, de repente, numa conversa e levar parte do conflito para o Poder Judiciário. Não necessariamente tudo para mediação, nem tudo para o processo. A gente pode ter um desenho, né, de resolução de conflitos
que pode abarcar várias possibilidades, né? Arbitragem, mediação, os dois ao mesmo tempo, arbitragem com mediação ao mesmo tempo. Então, existem várias possibilidades, mas as pessoas precisam estar dispostas a isso. E não vá de jeito nenhum para uma audiência, para uma sessão de mediação, se você é aquele advogado bom de briga, né? Aquele advogado que vai chegar dando de dedo, porque não vai funcionar, não vai dar certo. Vai ser uma perda de tempo. E as pessoas não podem perder tempo. Elas não podem, acho que ninguém mais tem tempo a perder. A vida é muito curta, né? A gente já sabe, a vida é muito curta. Agora que a gente está trancado dentro de casa, a gente vê como é bom viver, como é bom ser livre, né? Final de semana deu aquele sol. Vai pra rua, vai passear, vai pegar sol, vai olhar pro céu azul, que coisa maravilhosa, pisar no chão. Eu tô aqui no apartamento, né? No 13º andar, pisar no chão, coisa boa lá na grama. Coisa boa, né? É vida, é vida. Então, a gente precisa valorizar a vida, né? O bem-estar. Como é bom ser feliz, gente. Então, veja um processo demorar muito tempo. Você pega o processo para ler, é só desgraça, assim. É uma linguagem agressiva. Nossa, às vezes o advogado tá lá. A linguagem alienante, né? Vou dar uma floreada aqui nessa petição, vou colocar. Sabe? Porque, claro, ele é outra pessoa, não tem aquele compromisso, né? É muito difícil a pessoa ser tão empática, assim, ser tão compassiva, de se colocar no lugar do outro para escrever uma peça. Muitas vezes acaba se abstraindo, tá ali, né? Ouvindo uma música, ou não teve um dia bom, aí escreve uma coisa mais áspera. Isso não pode. Isso prejudica e isso não está de acordo com o nosso novo Código de Processo Civil, que diz que todos os profissionais devem incentivar a qualquer momento, a todo momento, a disposição das pessoas dialogarem e conversarem. É uma nova cultura e já faz tempo, né, Marcela? Desde 2015 já que se incentiva isso. Aliás, é desde 2010, pelo menos, que é a resolução do CNJ, né, de uma nova política pública para o Poder Judiciário, no sentido de que, claro, veio reafirmado no CPC e na Lei de Mediação, mas não é nenhuma novidade. Já está aí há bastante tempo, já deu tempo do pessoal aprender a fazer cursos, tem outros ainda, né? A Jéssica está escrevendo ali, bom exercício com os alunos é escrever a sentença. Eu e a Jéssica, a gente faz cursos, a gente reescreve petições. Eu pego umas petições agressivas, né, no Google, aquelas petições que muitas vezes você pega de modelo. Não peguem modelo do Google, por favor. Você vai fazer uma peça que você nunca fez, não pega do Google, por favor, não faça isso, tá? Pode ser um desastre completo. Então a gente pega uma modelo, você imagina um advogado que diz assim, meu trabalho é artesanal, pega o modelo do Google antes de saber a identidade da demanda. Pelo amor de Deus, né? É um desastre. E sobre a eloquência, por vezes, exagerada, eu sempre tenho em mente isso desde pequeno, né? Quando alguém se exalta para se fazer entender ou para afirmar seu ponto de vista, na minha cabeça sempre dispara esse gatilho. Não aleve a voz, melhore seus argumentos. Boa. Não é fácil ter argumento, porque você precisa pensar, você precisa de tempo para refletir, para ter bons argumentos. E outra coisa, ter bons argumentos é bom você pegar alguém que pense totalmente diferente de você, apresentar os argumentos para essa pessoa, porque ela vai apontar pontos cegos que você não viu e vai melhorar muito os argumentos. Eu gosto muito de fazer isso com meu marido, porque o meu marido, nós somos muito diferentes, né? Meu marido é muito formal, eu sou toda informal, a gente é muito diferente. Ele é mais quietão, eu sou toda extrovertida. Então, como eu sei que ele pensa muito diferente de mim, muitas vezes eu mostro um texto, alguma coisa, porque eu assim, critica esse texto. Eu quero que tu meta o pau nesse negócio aqui, que tu acabe com a minha raça, né? Parece uma banca de doutorado, o negócio é quente. E aí eu digo, nossa, olha só, isso aí me deu uma outra ideia, sabe? Então a gente tem que valorizar o diferente, as pessoas que pensam diferente da gente, porque a gente aprende, a gente melhora os nossos argumentos. Posso fazer uma sugestão, Ju? Claro. Estamos abertos. Me permite uma sugestão, uma experiência. Bom, eu já fiz isso comigo, inclusive. Sabe, houve uma época, quando eu era jovem, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, quando eu era jovem, não tinha dor na coluna, eu era feliz, não sabia. Eu era mais fechado a opiniões distintas e talvez porque procurasse naquele momento afirmar as minhas próprias convicções, eu fosse mais intransigente. Não só a ouvir o outro, mas a refletir com base em informações ou opiniões diferentes
das minhas. E aí, o que aconteceu? Eu peguei um livro, já tinha lido esse livro, feito algumas anotações, mas eu li esse romance aos 15, 16 anos. E aí, aos 30, eu fui reler esse livro e era impressionante, porque aquilo que eu tinha registrado aos 15, 16, 17 contradizia muito do que eu agora, na época, aos 30, estava anotando ao lado. Então, é como se eu dissesse, não concordo com nada que essa pessoa disse, pensou ou fez sobre esse texto. Está tudo errado. Então, manter a mesma opinião, veja, não é muitas vezes coerente, nem quando você está conversando consigo mesmo. Que dirá quando você está conversando com o outro, que tem uma outra experiência, tem um outro olhar. E isso não é ruim. Não é ruim, porque na diferença você cresce. Na diferença você enxerga um ponto que não alcançava antes. Então, qualquer dia faça isso. Pega um livro desse que você já tenha lido, já tenha registrado, feito alguma anotação, mas há alguns anos, releia e veja se você permanece com as mesmas convicções. Você mesmo muda a leitura. O texto pode ser o mesmo, mas a pessoa não é. Então, a compreensão muda, o resultado muda. Isso acontece consigo mesmo, que dirá com o outro. Exigir que o outro concorde contigo, mas concorde com você em qual momento da sua história? Aos 15, aos 30 ou aos 45? Então, eu acho que passa por aí. Tem E há, inclusive, de outro lado, a gente tem algumas leituras que nos marcam muito. Há 2 semanas eu participei de um evento para homenagear o centenário do imortal Calmon de Passos, e eu encerrei, inclusive, a minha participação mencionando isso. Eu tinha lido um dos clássicos de Calmon, Direito, Poder, Justiça e Processo, no início da faculdade. E eu disse, olha, essa passagem me marcou muito, que fala sobre o homem, sobre a experiência, a consciência da morte. E eu fiz esse registro, destaquei isso aos 19, 20 anos. Então, agora aos 43, eu peguei outra edição, li, e quando eu parei nesse mesmo ponto, eu disse, caramba, isso aqui é fantástico. E aí destaquei com marca-texto. Mas quando eu destaquei, falei, isso aqui me é familiar, eu já vi em algum lugar. Né? Aí eu fui pegar a primeira edição, mas eu acabei grifando a mesma passagem, porque ela me marcou da mesma forma, aos 19, 20 aos 43. Ou seja, reafirmou alguma coisa em ti. Reafirma, outras a gente muda, outras se reafirmam. Exatamente. Eu não sou também relativista, acho que se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, né? Ó, tem um seguidor aqui, muito querido, ele está mandando uma pergunta. Ele disse, professores, tratando de soluções consensuais, vocês perceberam diferença na adoção de tais medidas nos casos envolvendo pessoas físicas ou jurídicas? Como é que você vê, por exemplo, as soluções consensuais aplicadas agora nesse período de pandemia e de isolamento? Que aí eu teria, por exemplo, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Nós passaremos por isso, né? Porque pós-isolamento você terá necessariamente que renegociar muitos contratos. Perfeito. Eu vejo assim, a gente pessoas físicas podem se valer dos meios consensuais, pessoas jurídicas podem se valer dos meios consensuais e as pessoas públicas deveriam também dar o exemplo, porque se o Estado propõe, né, que a gente faça políticas públicas, que nós venham conhecer a audiência de mediação, a sessão de mediação judicial. Mas peraí, o Estado não está dando exemplo? Então, peraí. O professor Asdrubal Júnior fala isso. Até estava escrevendo um artigo, coloquei, né, fiz essa referência, citação a ele, que fez essa grande sacada genial. Claro, ele tem que dar o exemplo. Né? É o exemplo. E assim, nós temos vínculos com o Estado que a gente quer manter também para o futuro. Então, a mediação é sim cabível na administração pública. A administração pública também tem que estar aberta para eu bater lá com o meu problema e eles, numa Câmara Administrativa, endereçar o meu conflito e analisar se eles vão permitir me chamar para uma conversa ou não. Né? Se eu devo procurar, então, o Poder Judiciário. Pessoas jurídicas também podem ingressar, podem se valer dos meios consensuais, podem usar a mediação, claro, a depender do caso, tem que estudar o caso concreto, mas veja, por exemplo, se nós temos uma empresa familiar, né? Então tem ali a nora, o genro, a avó, a mãe, a madrasta, várias pessoas numa empresa, e temos um conflito de uma empresa que também tem um conflito familiar.
Digamos que um dos dois está se separando, o casal, e aí tem toda a família também enredada no conflito. Então, peraí, de repente vamos fazer uma comediação, chamar mais de um mediador. Um mediador vai se ater ao conflito empresarial, outro mediador vai se ater, que pode ser um psicólogo, por exemplo, se ater ao problema do conflito familiar envolvido ali, e as duas coisas vão caminhando junto. Então, pode sim, as empresas podem, pessoas físicas, jurídicas e públicas também. A gente precisa incentivar. Excelente. Vou lhe fazer uma última provocação aqui, Ju. Já que você tem a preocupação de tratar não só da releitura do conflito, de apresentar didaticamente as espécies de autocomposição, de nos trazer também aqui as habilidades que são necessárias para você trabalhar esses meios consensuais, porque como a gente pontuou antes, não adianta ter todo esse poder sem saber exatamente como usar isto, né? Em prol de uma resposta que seja adequada, satisfatória. Você também trata dos desafios da gente atualizar as matrizes nas faculdades, para que o profissional saia com uma formação mais contemporânea, né? E isso passa muito pelo exercício da advocacia nesse início de século, que não se sustenta mais só com a advocacia contenciosa, adversarial, não tenho nenhuma dúvida disso. E aí a gente passa também para o lado dos professores, nós professores, que não está lá né, do dia para a noite fomos obrigados a lidar com diversas plataformas sem a necessária preparação, não é? E aí você bem disse, já teve de tudo. Na falha de comportamento. Eu também tô com essa... Nossa, é a idade do crocante, né? E aí eu queria que você me falasse, por conta do uso da... Porque eu estava conversando com o Daniel Neves um dia desse, também tem um belíssimo projeto, ele tem um belíssimo projeto de live, né, live dele diário, e dia desse eu estava conversando com o Daniel sobre o cansaço que a gente tem, né, ao final de semana, ao final da transmissão. E aí eu vi num dos teus textos menção a essa fadiga do Zoom. Ah, sim, eu e a Jéssica, a gente falou sobre isso no livro, isso. Isso, aí eu falei com a minha esposa aqui, eu falei, pô, tô exausto. Ela olhou pra mim e tipo, de que exatamente agora? Porque eu entrei bem para fazer uma apresentação, tipo, durou meia hora, 40 minutos, quando eu saí exausto. Exato. Eu tinha feito treino por 2 horas. Ela falou assim, nossa, mas por que você está tão cansado? Eu não sei exatamente por quê. Mas isso tem se tornado frequente, até que eu vi no seu livro menção a essa fadiga do Zoom. Eu falei, ótimo, eu tenho certeza que outras pessoas estão passando por isso, não vou perder a oportunidade. Me conte aí, me fale mais sobre isso. Então, eu e a Jéssica, a gente estava conversando sobre esse cansaço, sobre todos esses desafios que a gente recebeu, né? Que a gente foi jogado para esse ambiente virtual. Não só os professores, mas os alunos também estão passando por esse cansaço, né? Acho que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo... a gente quer seguir a vida, a gente quer que isso acabe o quanto antes, né? E a gente vai ter que lidar com esse ambiente, não tem jeito. E realmente nós temos um outro tempo, né, no ambiente, esse ambiente online, ele requer também algumas habilidades. A gente precisa prestar muita atenção nas feições da outra pessoa, precisa ter muita concentração. Eu me sinto sugada no final de uma aula, por exemplo, e eu vejo que eu falo muito mais do que na sala de aula. Na sala de aula, às vezes, tem alguma pergunta, então você tem um intervalo até para respirar, né? E no ambiente virtual, os alunos desligam a câmera, você não sabe, desliga. Então, você não sabe se ele está ali, se ele está dormindo, né? Se ele, como dizia o Vará, se ele encontrou a paz, né? Se ele está dormindo na sua aula. Então... Ele dizia isso, né? Ele não brigava com o aluno que dormia na aula dele. Ele dizia, não, isso aí encontrou a paz. Ele encontrou a paz na sua aula. Você não sabe se ele encontrou a paz, você não sabe se ele não está ali. De repente, tipo, você está dando aula ali para cachorro, né? Você não sabe. Passei por isso esse final de semana. Dei uma aula e assim, tinham 30 e 32 pessoas na sala. Todas com a câmera desligada. E foi assim por 8 horas. Não é fácil, porque a gente se sente assim, meu Deus, né? Queira Deus que tenha alguém do outro lado da tela para ali, parece um contato até extraterrestre, uma coisa muito diferente. Assim. De vez em quando eu dizia, vocês estão aí? Entenderam?
Me dá um feedback pelo bate-papo, manda um ok, manda Isso. um alô, pronto, já serve, vamos embora. Tem Mas sem a alguém aí? expressão, sem expressão corporal, você tem dificuldade, obviamente, de perceber se a linguagem está adequada, se a mensagem alcança ou não. Isso. Claro, isso dificulta. Mas eu também acho o seguinte, Ju, que ainda que as câmeras estejam ligadas, vamos colocar esse outro cenário. A câmera desligada, para mim, é o caos. É horrível. Mas vamos colocar num outro ambiente onde todas as câmeras estão ligadas. E aí, imagina, você vai dar uma aula, tem 40 câmeras ligadas. Eu conversando contigo, estou olhando para um ponto só. Uhum. Numa sala dessa de bate-papo, com 40 câmeras ligadas, o meu cérebro não alcança todas elas ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, eu penso que é natural que você exija mais do cérebro, ele tem que se manter conectado e ligado de maneira mais intensa. Embora ele não consiga, ele vai estar sempre buscando as informações da pessoa que está na ponta direita do seu computador, na ponta esquerda. Talvez por isso o cansaço seja maior do que, por exemplo, uma conversa entre duas pessoas ou uma live. Mas a minha pergunta é a seguinte: como nós, professores, você acha que como a gente pode manter a atenção do aluno nesse ambiente virtual? Me parece também um desafio, não só de nós, professores, para levarmos a informação, nos adaptarmos a essas ferramentas, mas também de termos do aluno a atenção necessária nesse ambiente virtual para que ele possa, ao final da exposição, ter aprendido alguma coisa. Eu acho que o desafio se coloca para todo mundo. Perfeito, eu concordo contigo e que bom que tu tocou nesse assunto, porque eu percebi a partir de algumas palestras porque assim, eu cometi vários erros. E no final Normal. no final das minhas aulas, ali, quando eu me despedi dos alunos, eu pedi desculpas. Olha, eu fiz o melhor que eu consegui. Eu sei que eu fiz várias coisas que no livro da metodologia ativa diz que não é para eu fazer. E que eu acabei fazendo, né? Porque eu me preocupei muito com vocês, com o aprendizado. E eles falaram, professora, você foi uma das professoras que eu mais aprendi. Não fala isso, você foi muito bom. Eu até chorei, porque realmente eu achava assim, nossa, eu cometi tantos erros, eu queria ter sido uma melhor professora, sabe? Mas eu estava também começando na casa, né? Era uma professora nova, uma matéria nova, estava dando família. Então, veja minhas angústias, que eu tinha muitas angústias em ser uma boa professora, em me afirmar, né, como uma professora num ambiente novo, e passei por tudo isso. E graças a Deus consegui, né? A gente acaba sendo forças e quem estuda, né? Quem estuda faz doutorado, faz mestrado, a gente não existe, né? A gente está acostumado a apanhar, né? Então, a gente, no bom sentido, né? Apanhar no sentido de ter a humildade, de saber que a gente, quanto mais estuda, menos sabe, mais tem a aprender e que é para sempre né, esse aprendizado eterno. Mas uma coisa que eu usei que eu vi que os alunos gostaram, e que fica como dica para quem está assistindo da aula, são os QR Codes, em que você pode colocar um QR Code na tela e aí os alunos apontam o celular e abrem um outro ambiente, por exemplo, no 20 palavras. Eu vi que eles gostaram bastante. E o ensino de projetos também. Eu fiz projetos em que os alunos poderiam escolher um ponto da matéria que eles gostaram para devolver para a sociedade, para a comunidade, algum tipo de conhecimento. Por exemplo, fazer um podcast, fazer um canal no YouTube explicando, né, eles fizeram sobre união estável, esclarecendo certas situações para as pessoas, enfim, que vão ali procurar um vídeo, às vezes a pessoa está ali numa situação difícil, quer se separar, como é que é, né? Como é que é extrajudicial. Então, eles fizeram, foi muito bacana, eles também trouxeram as próprias experiências deles, e eu vi que nessa aula foi a aula mais mágica, sabe? Foi a minha última aula. Foi mágico, por quê? Porque eles se tornaram protagonistas. Então, o professor que fica falando ali naquele ambiente, com aquela câmera desligada, pode se frustrar um pouco, pode ser muito pesado. Então, delegar para os alunos algumas atividades, fazer exercícios e usar as metodologias ativas são fundamentais. Mapas mentais, como a Jéssica está falando, também é muito legal. Ela me passou algumas ideias que os alunos dela fizeram e eu provoquei os meus alunos e disse, olha, minha amiga, os alunos dela fizeram maravilhoso, agora eu quero que vocês façam melhor ainda. Provoquei eles para que eles pudessem fazer e foi muito legal. Que bom. A Priscila está dizendo aqui, assisto a aula online, mas quando acaba parece que eu não prestei muita atenção. Eu acho que é um desafio que se coloca para todo mundo, né, Priscila? Não só para os professores, para a gente poder se adaptar a utilizar essas plataformas, para a gente adaptar a aula, né, apresentar a informação numa via que seja interessante para vocês. E do outro lado, muitos alunos que até esse momento não tinham ainda a experiência da aula online, agora, muitas vezes,
essa aula passou a ser uma condição de possibilidade para o aprendizado seguir. E Isso. eu concordo contigo, que a gente precisa também de um pouco mais de disciplina para o estudo online, né? Por exemplo, tenho esse hábito. Eu não faço uma live, não vou participar de um evento, de uma palestra de pijama, né? Nem de sandália. Porque eu digo ao meu cérebro, você está trabalhando. Se vista de acordo, você está trabalhando, então você tem que ter o horário, né? Mas não é só por causa da formalidade, é para, em alguma medida, dizer ao meu cérebro que aquilo ali é um trabalho, que a gente tem que estar condicionado para isso, e facilita. Fica também uma Ó, sugestão. Vai estudar perfeito. online? Se você vai estudar online, são 3 horas que você vai estudar pela manhã, não deixa o celular tão perto, né? Desperta, não fica também só de pijama, sem camisa, de sandália. Ficar extremamente à vontade para um ambiente que exige muita atenção pode não ser a melhor combinação. A Flávia está Perfeito. dizendo que a gente está se reinventando, eu concordo. Ju, infelizmente, deixa eu registrar o meu protesto. Infelizmente, Engraçado. nosso tempo está acabando. Que pena. Mas foi tão bom. Eu agradeço muito, Foi, Marcelo, pelo foi sim, foi espaço. sim. Foi uma live muito leve, e eu tenho certeza que quem nos acompanhou aprendeu demais. Você passeou aqui para nos dar informações críticas e atualizadas de maneira muito leve, muito descontraída. E foram muitas as informações que você passou aqui na live, sempre com muita didática. Eu só tenho a lhe agradecer pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento com todo mundo que nos acompanhou. E eu queria entregar esses 2, 3 minutos finais para você fazer as suas considerações, lembrando, mais uma vez, que a transmissão, essa live, permanecerá disponível aqui no meu IGTV e que logo mais ela também será disponibilizada no canal do YouTube. Muitas palmas subindo para você, agradeço o carinho do pessoal. Ju, a palavra Obrigada. está contigo. Olha, a casa é sua, volte sempre. Eu sempre digo isso, a casa é sua, volte sempre. Você sempre será muito bem-vinda. Vamos ver se a gente consegue, no futuro breve, marcar uma outra live. Também quero receber a Jéssica aqui, que é Claro. coautora, né? Vocês lançaram recentemente um e-book super didático, e que, em certa medida, também foi apresentado aqui nessa transmissão. Inclusive, fica mais um recado. Se você quiser saber um pouquinho mais do trabalho da professora Jéssica, da professora Juliana, acabou aqui a live. No link que aparece na bio aqui do meu Instagram, tem lá a bio, onde a gente faz a descrição do perfil. Lá na bio, vocês vão encontrar um link. Clicando nesse link, vocês já serão remetidos aos textos e trabalhos da professora Juliana Goulart para saber um pouquinho mais, para aprender um pouco mais com ela, tá bom? Tá tudo ao Muito, alcance de vocês. Ju, muito a obrigada palavra pela está contigo. gentileza, tá? Muito obrigada, Marcelo, que é uma pessoa maravilhosa que eu admiro muito, um grande professor, um professor de grande destaque, uma pessoa extremamente generosa que abre as portas e dá oportunidade para outras pessoas, outros pesquisadores, trabalha na perspectiva dessa colaboração, dessa cooperação, que é o que a gente quer, né? A nossa nova cultura, essa cultura do consenso. Então, você já trabalha na perspectiva da cooperação, da cultura do consenso. Meus parabéns. E que Obrigado. importante é esse espaço e esse trabalho. Conte comigo. Obrigado por prefaciar o nosso livro. Nós estamos muito felizes. Assim que Foi uma tiver a honra, capa, Ju. vou te mandar. E um grande abraço para os seus seguidores. Muito obrigada pelo espaço, pela participação. Foi muito legal. Espero que no futuro breve a gente consiga se encontrar, né, presencialmente, seja aí por Santa Catarina, seja aqui pela Bahia, em qualquer outro lugar do Brasil. Tá joia? Ah, Bahia mora no meu coração. Amo simplesmente. Os baianos são os melhores. Obrigado. Beijo grande para você. Obrigada. Fique Tchau, bem. pessoal. Muito obrigada, Marcelo. Tchau. Valeu, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Infelizmente, o Instagram nos coloca essa limitação de até 1 hora. Um bate-papo leve, descontraído, muito informativo. Tenho certeza que a gente aprendeu demais. Fica ligado aqui na programação, porque na sexta-feira a gente recebe mais uma professora muito querida. A Flávia Rio vai estar tratando da desjudicialização. Aliás, na sexta não, né, Flavinha? Na quinta, né? A desjudicialização da execução. Anota aí na agenda,
Aguardo vocês aqui na sequência do nosso projeto live. Por hoje é só. Um abraço, fiquem com Deus. A gente se vê.